Olá, bom dia! Hoje é dia 17 de julho de 2025, quinta-feira, graças a Deus. Mais um dia, pela bondade de Deus, e podemos estar novamente juntos para esse nosso momento devocional, de estudo da palavra, para termos aí a noção do ensino das Escrituras acerca das verdades sobre a nossa redenção e a graça de Deus. O nosso texto continua na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo agora 3, versos 19 até o 22. Lemos o seguinte: Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi ela adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, então, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Nós vamos falar sobre a questão da lei e da promessa, mostrando aí a primazia da promessa em relação à lei, mas não a incompatibilidade destas duas realidades. Primeiro, Paulo faz uma pergunta sobre qual é a razão da lei, a razão de ser. Por que a lei ela existiu? Por que a lei foi estabelecida? A razão da lei é claro, Paulo deixa estabelecido, foi adicionada ou foi dada, concedida por causa das transgressões. Portanto, a razão da lei, ela existe devido ao nosso pecado, à nossa transgressão, para ficar estabelecida a condição nossa de pecadores, transgressores da vontade de Deus e, portanto, sob condenação. Então, a função da lei, na verdade, é buscar estabelecer a justiça. Uma vez essa justiça não alcançada, estabelece, portanto, a condenação. Diz o apóstolo Paulo que ela foi adicionada ou foi dada neste sentido aí, ela foi trazida à promessa, ligada à promessa, para realçar o fato do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa transgressão. E ao realçar o pecado e a nossa impossibilidade de cumpri-la ou cumprir a lei, fica claro que ela mata. Não que a lei seja ruim, mas que a nossa condição de pecadores e a impossibilidade de cumpri-la gera morte. Portanto, Paulo responde: a razão da lei ela foi dada por causa das nossas transgressões. E a sua promulgação, ela foi promulgada, diz o apóstolo Paulo aqui, por meio de anjos. Lá no Velho Testamento isso não fica claro. Moisés recebeu as tábuas da lei da mão do Senhor, e, ao que tudo indica, por uma revelação direta, por uma comunhão direta com Deus. Mas Paulo diz que ela foi promulgada por anjos. Se não os 10 mandamentos, o restante todo da lei pode ter sido por alguma forma de comunicação de Deus, usando anjos para trazer a Moisés toda aquela indicação da legislação que temos no Velho Testamento. Mas o fato é que ele diz que ela foi promulgada por anjos, mas por mão de um mediador.
E esse mediador, é claro, é Moisés. Ela foi proclamada, anunciada, foi estabelecida por anjos, mas quem fez a mediação para o povo foi a figura de Moisés. A verdade é que a promessa foi feita diretamente por Deus a Abraão. Então, a lei precisou de um mediador humano. A promessa feita a Abraão foi direta por Deus. Por isso é que no verso 20 ele faz essa colocação. O mediador não é de um, então tinha duas. O povo e a Deus, e Moisés como mediador. Mas Deus é um só. Então, com Abraão foi diretamente com o próprio Deus. Terceiro aspecto é a premiação da lei. Verso 21 e 22. Ele pergunta, Paulo aqui pergunta, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? A resposta é de modo nenhum. Há pessoas que não entendem isso, acham que a lei é contrária à promessa, que a promessa está ausente da lei. Não se trata disto. Ao contrário, elas não são opostas, elas não são conflitantes. O que fica claro é que a vida, pelo texto que acabamos de ler, é fruto da justiça. Mas a lei não gera justiça. A lei confirma a justiça. Mas se você transgride a lei, ela vai confirmar a punição. E qual é o resultado da transgressão da lei? É a morte. Então, a lei, ela tem, na verdade, a sua premiação, vamos assim dizer, né? O seu resultado é a morte, por causa da nossa impossibilidade, incapacidade de cumprir a lei de Deus. Porque se transgredimos um mandamento, somos réu de toda a lei. Por isso Paulo diz aqui que a Escritura, no verso 22, encerrou, colocou todos debaixo de quê? Do pecado. E assim faz com que todos realmente estejam mortos. O resultado, portanto, é este. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, portanto, todos morreram. Qual a solução? Desespero, não tem jeito, não há como. Paulo diz, mas a Escritura, mediante a fé em Cristo Jesus, deixou claro que nós poderíamos alcançar a promessa. Portanto, a solução é a fé em Cristo, para assim estarmos debaixo da promessa. Alcançamos a promessa pela fé em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Assim, a lei não é contrária à promessa, mas é instrumental quanto à afirmação da promessa. Que Deus nos abençoe para que descansemos nas promessas do Senhor, certo da nossa salvação por meio da fé em Cristo. Amém? Amém.